O indiano, quando quer entender o ocidental com os valores dele, não vai dar certo. Isso aqui é uma pornografia total, isso aqui é uma perdição, imagina, a menina sai. Para você ter uma ideia, eu trouxe um indiano umas 3 vezes, um médico. Além de ser médico na medicina tradicional, ele é um naturopata. Naturopatia não é um sistema indiano de medicina, é um sistema alemão, mas que se deu muito bem na Índia, porque o Gandhi gostava muito de naturopatia. Aliás, esse médico dirigia, porque agora ele é aposentado, um centro que foi fundado pelo Gandhi. E o Dr. Nizal estava no Brasil e, como eu já disse, eu tenho um filho e 3 filhas. Mas isso aconteceu há uns 10 anos atrás. O Dr. Nizal estava em casa, sábado à noite, já tínhamos dado as aulas, ele estava tomando uma sopinha, eu, minha mulher e o Dr. Nizal tomando a sopa, não sei o quê, e vem minhas 3 filhas dizer que iam sair. Na época que devia ter, sei lá, 24, 25, 28, mais ou menos isso. E aí ele olha no relógio, 9h30 da noite? Elas vão sair agora, Marcos? Não, sim, doutor, mas elas vão num bar. Vão no bar? Como vão no bar? Não, doutor Nizal, não se preocupe, elas voltam cedo. Que hora que elas voltam? Ah, meia-noite. Meia-noite que elas voltam? Imagina, ele voltar 3, 4 da manhã. Eu falei, meia-noite, não. Não se preocupe, doutor Nizal, elas vão com os amigos. Com os amigos! Tudo que eu falava eu escandalizava. Como com os amigos? Não, mas eu os conheço, eles vêm. Eles frequentam a casa das meninas. Falei, sim, mas elas também vão. Elas vão na casa deles. Tudo o horrorizava. Uhum. Até que ele não se aguentou e me perguntou, mas eles fazem sexo? E aí minha esposa pôs mais sopa e falou, toma sopa aí. Que não sei. Não pergunta que se faça. Mas ele deve achar que tudo isso aqui é um bacanal. Uhum. Ele tenta avaliar com os valores dele como... Eles saem juntos, quando você se encontra, dá um beijinho no rosto um do outro. Não, mas isso... E o indiano tradicional não toca o outro. Uhum. Por isso que ele, namastê, dá a mão assim de longe, não tem abraço. Mas isso tem algum fundo de conhecimento? Tem, tipo, se eu tocar na pessoa, meu espírito vai mudar? Não, cultural, não. Cultural, não tem nenhuma teoria por trás de tudo isso? Tem muita coisa que é da conduta, mas que é por um hábito higiênico. Por exemplo, você não entra na casa de ninguém calçado, eles tiram o sapato. Uhum. E tem sempre uma torneirinha do lado de fora. Se não tem, a dona da casa vem com um jarro, com uma bacia, joga para você lavar o pé para entrar dentro de casa. Isso é cultural, mas tem um lado higiênico. Come-se com a mão na Índia. Vírgula, comia-se com a mão. Hoje está ocidentalizando tudo, mas era legal comer com a mão. Mas isso não tinha algum conceito espiritual de tocar na comida e tal? Nada higiênico. É? Higiene. Aí você pergunta, mas por que comer com a mão? Não é? Eu falava, doutor Garotti, é muito difícil. É porque a comida é líquida. É um arroz e feijão, mas só que em vez de feijão é lentilha. Você põe ali, mistura. Aí você pegava assim, o cara escorria até o cotovelo. Eu falava, doutor Garotti, como é que faz? Ele falou, agora você lambe do cotovelo até a mão. Eu falei, não. Bom, enfim, eles fazem isso que vai direitinho. E eu dizia, mas por que comer com a mão? Porque a sua mão, você sabe se você lavou ou não, você é que cuida dela. Você vai comer com talheres, especialmente em restaurantes, e se você olhar para a Índia, você vai falar, é melhor comer com a mão. Eu confio Quem comeu com esse talher? Por quê? Uhum. Porque tem uma bacia grande lá no canto do restaurante, eles jogam os talheres ali, e depois simplesmente tira, chacoalha e dá para o outro. Copos, eu estou falando de restaurantes simples. Tá bem? Restaurantes de hotel, 5 estrelas, tá? É completamente ocidentalizado. Mas a Índia de 1979, a Índia que mantinha essa tradição, eles alegavam ser um hábito higiênico, comer com a mão, tirar o sapato, não encostar no outro. Uhum. Agora, a gente também gosta de dar uma romantizada ou sair um pouquinho né? E exagerar um pouquinho nessa coisa do misticismo. Não, porque este dedo é Júpiter, este aqui é Marte, encostou naquele... Uma vez uma aluna sentada numa aula, finalzinho da aula, fazendo uma meditação e tal, aquela penumbra na sala e não sei o quê. Professor, quando acaba a aula, começou a me formigar o dedão da mão direita e foi formigando. E aí, tudo isso que você está falando, os alunos, colegas dela da mesma turma, começaram a analisar. Não, porque estamos na época de não sei o quê, de Aquários, porque Júpiter quando junta com não sei o quê, papapá. E foram tendo as explicações. Não, porque olha, quando você junta esse dedo com aquele, a energia... Pô, sabe quando acende a luz? Ó, professor, foi um pernilongo, mordeu aqui, ó, foi isso. E ela é alérgica a pernilongo, formigou a mão. Então a gente gosta de colocar um pouquinho mais de
de creme nesse sei lá, nesse lado espiritual sonho. do negócio. A gente dá uma exagerada. Me parece, eu arrisco dizer, que do que a gente lê em boa parte da literatura antiga, se você pega o texto de Patanjali que fala do yoga, ele é muito simples e claro. Esse é o primeiro de todos? Esse é o primeiro de todos. Guilherme falou bastante dele, Patanjali. O texto de Patanjali é o texto que define o yoga. Não é o primeiro a falar sobre yoga. Yoga já era falado, mas é um texto exclusivo sobre yoga. E ele explica o que é yoga. E sabe como ele explica o que é yoga? Ele diz, yoga é a aquietação das modificações da mente. Isto é yoga. Mas quando eu pergunto para meus alunos o que é yoga, primeiro dia de aula, é a união do espírito, não sei, é tudo isto, mas o texto ele é muito mais preciso em dizer assim, yoga é um estado da mente, yoga é meditação.